Boa noite, salve Maria. Eis aqui o diário de um católico, apostólico romano, que rompeu definitivamente com a seita sinodal conciliar, dentro de um processo muito doloroso, mas libertador, que nos direciona a Deus. Então nós tínhamos aí uma vida totalmente interligada, ao modernismo conciliar, mas que com a graça de Deus, com a verdade, com a busca do conhecimento da verdade por meio do santo magistério da igreja, a gente vai conquistando passos, e redescobrindo a fé. Então, com os erros da seita conciliar sinodal, como diálogo interreligioso, ecumenismo, então tudo isso vai fazendo com que a gente abra os nossos olhos e a gente busque a busca pela verdade, a razão, use a nossa razão pela verdade revelada por Deus, Então, que a gente possa aderir à verdadeira fé católica na igreja, que hoje está eclipsada, com essa falsa doutrina conciliar modernista, que a gente precisa realmente, de fato, buscar a verdade, buscar a verdade na santa tradição, no santo magistério, para poder se libertar dessa impostura religiosa do Concílio Vaticano II e aderir, fazer adesão à verdadeira fé, guiados por lideranças cegas, que induzem os fiéis, o rebanho, aos erros modernos, aos erros maçônicos, já que toda a estrutura eclesial hoje encontra-se infiltrada pela maçonaria judaica. Então, são cegos guiando cegos, Então, a falsa obediência, a falsa sinalização de virtude que essas lideranças religiosas exercem, custará um alto preço a elas, aqueles que agem de má fé, aqueles que agem, que são cúmplices de toda essa impostura religiosa, dessa religião anticristã, inimiga de Deus. Mas graças a Deus temos os santos papas, os verdadeiros papas, os verdadeiros pontífices, que deixaram para nós o legado das suas cartas encíclicas, dos seus documentos papais pré-conciliares. É nisso que a gente deve se estabelecer, já que o último papa reinante da igreja foi Pio XII. Então tudo de Pio XII para trás é algo legítimo, é algo autêntico da fé católica, que é imutável, Não está aberta a novidades, a modernidades que fazem com que as pessoas percam a fé, percam a identidade católica, que ao longo dos 1958 anos levou à verdade e foi uma coluna importante e fundamental da cultura ocidental. Então que nós busquemos a verdade, no magistério pré-conciliar, que tem um poder de libertar, de cura, de libertação e de exorcismo, porque traz para nós a verdadeira fé católica, a intacta fé católica. E aos fiéis que vivem dominados por uma obediência cega a homens e não à Igreja de Cristo, não aos ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo, mas guiados por falsas autoridades, falsos papas, que desde João 23 até agora o Leão XIV, vem implantando, consolidando essa impostura religiosa do Concílio Vaticano II. E as pessoas simplesmente, por meio de uma obediência cega, não conseguem enxergar a verdade e veem uma igreja ao modo da vida delas, da forma como elas querem ver. Uma igreja moderna que acolhe a todos, que faz com que as pessoas não mudem de vida, não transformem o seu comportamento, a sua vivência. E a atualidade dos católicos hoje, a postura de alguns católicos modernistas hoje, a gente vê que é uma religião que não traz mudança. Então, a verdadeira fé católica, ela está eclipsada. E é preciso rezar para que essas pessoas elas encontrem a verdade. Assim como nós um dia, Deus nos concedeu a graça não por mérito nosso, mas pela sua misericórdia de conhecer esta verdade. A verdade da fé católica na íntegra, em toda a sua integralidade. Ao longo de toda essa caminhada de tradição, de magistério, de martírio, de sofrimento, onde homens e mulheres e crianças derramaram seu sangue para trazer essa verdade, e essa verdade não pode ser relativizada. A partir daí a gente descobre, esse caminho é uma realização pessoal, a gente participa da verdadeira missa, do verdadeiro sacrifício do altar, que é a missa tridentina, não unacum e não comunhão com essa
com essa falsa estrutura que se apresenta como igreja, que ocupou as nossas igrejas, que ocupou os nossos prédios, que dominou o meio eclesial. Então hoje as verdadeiras missas hoje é rezada em garagens, em casas de famílias, em pequenas capelas, né? Eles possuem os prédios, a estrutura, mas nós preferimos guardar a fé, né? A verdadeira fé. Não adianta a gente ter toda a estrutura disponível, mas não praticar a verdadeira fé, celebrar o verdadeiro sacrifício do altar da Santa Missa Tridentina, né? E sim, pessoas que hoje, como a gente um dia participou de um banquete judaico, né? De uma ceia protestante, que se você pesquisar no YouTube e comparar as celebrações da Missa Nova de Paulo VI e os cultos anglicanos e luteranos, a semelhança é muito grande, né? É praticamente idêntica. Então, Paulo VI, mancomunado com uma comissão formada por luteranos, cria a Missa Nova. Mas temos o Santo Magistério, né, dos Papas Pré-Conciliares, né, o Santo Magistério da Igreja, né, pois os Papas Pré-Conciliares apenas confirmavam o que os seus antecessores traziam como doutrina, e não essas novidades, né, essa cultura, essa religião panteísta que adora a criação. A gente vê até pelos prédios, pela estrutura da modernidade, do modernismo, né, os templos feios, mortos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Catedral Metropolitana do Rio, e é uma verdadeira pirâmide do Egito maçônica, não é? Um templo morto, um templo que não representa a verdadeira cristandade católica, que nos afasta, né, da transcendência, que não nos consegue interligar ao céu, né? Então essas imagens horrorosas, né, bizarras eu diria, né, que não fazem com que a gente entre no transcendentismo, né, que nos leva a Deus, no transcendentismo divino que nos leva a Deus. Então imagens mortas, coisas totalmente antropocêntricas, né, já que a igreja moderna aderiu ao antropocentrismo e deixou o teocentrismo, que tem Deus como centro, né, de lado, e adotou o antropocentrismo, que coloca o homem como centro da fé. E aí uma estrutura eclesiástica totalmente corrupta, né, que abandonou, e por outro lado temos os fiéis sacerdotes, né, que entregam suas vidas por Deus. Que Nossa Senhora, que é a Virgem Santíssima, possa interceder por nós, pela igreja e por todos, para que chegamos ao conhecimento da verdade. Salve Maria!